que o Brasil tem é um caso crônico de delinquência. A insegurança do presente, recorrente da possibilidade eminente de uma morte violenta. Nós temos uma frase que é bastante corriqueira, que diz: o Brasil vive uma guerra velada. Então eu queria questionar isso, até para saber se eu próprio fui uma vítima de guerra. Então eu decidi usar o método da fotografia de guerra, né, para fotografar a violência no Brasil, para fotografar o Brasil. E depois desse processo, tirar uma conclusão, se o Brasil vive ou não em uma guerra. A minha conclusão, depois de 2 anos fotografando violência no Brasil, é que o Brasil não tem uma guerra. O que o Brasil tem é um caso crônico de delinquência. E a delinquência crônica, né, e a guerra, elas têm realmente similaridades em alguns efeitos. Por exemplo, a insegurança do presente, recorrente da possibilidade eminente de uma morte violenta. Isso acontece no local de guerra também. Essa insegurança, ela nos dá também uma insegurança sobre o futuro e nos traz traumas do passado. E no presente, o que nós fazemos? Nós adotamos ações preventivas de violência para nos proteger e para proteger aqueles que vivem ao nosso redor dessa possibilidade de uma morte violenta. Uma das primeiras coisas que acontece em um estado de guerra é o abandono da esfera pública, seja ela, por exemplo, a rua, o parque, a escola, o hospital. As pessoas em estado de guerra, elas abandonam toda a esfera pública. Por quê? É no estado público que a morte violenta acontece. Em casos extremos desse abandono, acontece o que a gente está vendo hoje, por exemplo, na Síria, no Iraque, né, esses refugiados todos que têm que fugir do próprio país, porque eles não conseguem viver na esfera pública, não têm segurança, e não conseguem ter também espaço ou autonomia, autoridade individual, cidadã, para criar espaços privados de segurança. No Brasil, nós também abandonamos a esfera pública, né? Os espaços públicos brasileiros são mal usados, né, são abandonados, os serviços públicos também são abandonados. Só que no Brasil, o cidadão brasileiro, ele ainda tem condições, né, de criar arenas privadas de convivência, onde ali, né, o objetivo de conviver nessas relações privadas é se proteger da morte violenta.